Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós estamos aí partindo para mais uma live, a nossa 11ª live aqui falando sobre psicanálise e esporte. E eu vou só fazer aqui um compartilhamento para que vocês tenham acesso também em outros canais aí do Anderson do Prado, Pinduca, para que já tenhamos possibilidade de dar início ao nosso assunto. Compartilhando aqui, também pelo Anderson do Prado, e vamos lá. Tudo certinho. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Hoje o nosso assunto é sensacional. Para quem está nos acompanhando aí pelo Facebook, tá aí a imagem. Hoje nós falaremos sobre gatilhos mentais. E ao final traremos uma reflexão sobre as virtudes que norteiam todo o nosso trabalho. Então quero desejar para vocês aí um bom conteúdo, uma boa conversa. Quem ficar à vontade para mandar suas mensagens, se eu não responder nesse momento da live, eu retornarei com certeza cada uma das perguntas, cada uma das questões. Então, primeiramente aqui, eu quero, como sempre, para quem está chegando hoje, me apresentar. Então, eu sou Anderson do Prado, Pinduca, personal trainer e terapeuta, me formando aí em psicanálise e tendo muito conteúdo que agregou a esse contexto do esporte, onde eu estou há mais de 23 anos, para trazer para vocês muita informação interessante que complementa esse conteúdo do esporte. Então, eu adoro atividades físicas, esportivas, trabalho como professor, como gestor esportivo, como terapeuta, e eu também amo atividades físicas e esportivas, associado à tecnologia. Tecnologia, inclusive, que nos faz, nesse momento, nos dá condição de realizar essas lives, o que está acontecendo no Brasil e no mundo todo, por consequência desse coronavírus. O propósito desse trabalho, o meu propósito é levar para as pessoas, ajudar as pessoas através desses conhecimentos de psicanálise e esporte, uma transformação através da movimentação corporal. Então, esse é o propósito desse trabalho todo, e eu aqui tenho alguns valores, alguns princípios, que é muito legal, gosto de trocar com vocês, para que vocês saibam com quem vocês estão conversando, com quem vocês estão ouvindo todo esse conteúdo. Primeiro item é a família, e não é à toa que eu escolho fazer essa live com o quadro da minha família aqui atrás, porque é primordial na minha vida nós honrarmos a família. Eu amo a questão de viver as amizades. As amizades são os irmãos que temos nessa vida, que Deus nos dá e que nós conseguimos doar a eles, não um amor de irmão, mas um amor aí de pai e filho, aquele amor que não tem disputa, aquele amor que ele é essencial e verdadeiro. Bom, eu amo trabalhar, isso aqui é uma parte do meu trabalho, é uma parte de doação do meu trabalho para que as pessoas conheçam mais esse mundo da psicanálise e o mundo também dos esportes. E o que isso junto pode fazer para transformar a vida de cada um de nós. Tenho fé, a minha fé em Deus, e respeito a fé de cada um que acredita que nós estamos aqui para cumprir um propósito, uma missão, e que esse mundo ele nos faz aprender para que a gente tenha condição de sair daqui melhor do que nós chegamos. Fazer o bem, isso é uma essência, Acho que para todos nós, fazer o bem faz bem. Então, quando nós podemos, fazer o bem ao próximo é essencial. Eu também gostaria de dizer que a visão que nós temos desse trabalho é o que nosso corpo é o nosso instrumento para nós vivermos essa vida. Então, esse instrumento tem que ser cuidado. E esse projeto inteiro, chamado Preparação de Corpo Inteiro, visa a melhora do corpo para que você tenha uma mente melhor, um relacionamento melhor, suporte melhor o estresse do dia a dia, seja um pouco mais feliz. Então isso aí já deu uma noção para todos vocês, e agora vamos para o que nós aprenderemos hoje. Nosso tópico central hoje são os gatilhos mentais. Primeiro, entender o que são os gatilhos mentais, e depois ver como esses gatilhos mentais podem nos auxiliar numa transformação,
principalmente aqueles que têm dificuldades de realizar alguma atividade de movimentação corporal. Esses gatilhos mentais são essenciais. E eles estão dentro do programa Preparação de Corpo Inteiro. São 25 itens que eu quero aqui falar um pouquinho sobre cada um deles, para que em oportunidades futuras tenhamos condições de falar com mais aprofundamento em cada um desses gatilhos mentais. Então vamos lá, vamos dar início. Lembrando que quem acompanha pelo Facebook sempre tem a imagem diferente, porque você consegue ter a imagem dos slides, diferente aqui do Instagram, que é só a minha fala e eu tento explicar da melhor forma possível. Então lá pelo Facebook já tem uma imagem para vocês de um gatilho e de um toque, né? Um pequeno tocar no nosso cérebro. Então os gatilhos mentais, o que são na verdade? São todos os estímulos que nós oferecemos para o nosso cérebro para que nós tenhamos condições de tomar a decisão pela qual nós gostaríamos de escolher. Mas como assim? Pinduca, como que eu escolho o que eu não quero? É aí que está. Nós sofremos uma enxurrada de informações e manipulações para que tenhamos uma direção de escolha. Principalmente falando em mercado. Quando você menos espera, você já clicou, já comprou, e quando você para pensar, você fala, nossa, não era isso que eu queria. E quando nós estamos numa autossabotagem, evitando a atividade de movimentação corporal, seja ela qual for, nós estamos também apertando um botão errado. Esse botão é para nos levar para a sabotagem, para fora, para a ausência do movimento corporal. Então os gatilhos mentais, eles direcionam cada um de vocês para que vocês atinjam o botão certo, o desejo correto de se manter em atividades de movimentações corporais, tendo assim uma saúde plena e melhor. Então entender o que são os gatilhos mentais é fundamental. Toda a ação que interfere na tomada de decisão. E aí, vamos nós aqui dar início, então, à continuidade. Como os gatilhos mentais podem nos ajudar? Muito simples. Eles despertam uma consciência, oferecem uma sabedoria e eles apresentam uma direção. Qual direção? Aquela direção que nós desejamos, aquela que nós escolhemos fora da pressão, fora da tensão. Porque na hora da pressão, da tensão, tendemos a fugir, principalmente quando estamos em autossabotagem. Freud traz uma sequência emocional, pela qual nós já conversamos bastante aqui, que nos mostra aquilo que nos faz chegar à autossabotagem. Então, quando eu entendo um pouquinho dessa parte da psicanálise e percebo que eu estou em autossabotagem, os gatilhos mentais, eles me preservam de, por exemplo, não escolher correr, não escolher fazer minha aula de dança, não escolher fazer minha aula de alongamento, não escolher fazer minha pedalada. Então, essa é a função dos gatilhos mentais. Nos ajudar a não perder o nosso foco central de melhora da saúde, de movimentar o nosso corpo. E a preparação de corpo inteiro, ela vem exatamente trazendo uma série de detalhes que nos ajudarão a nos mantermos em atividade constante. Necessidade fisiológica. Movimentar o corpo é uma necessidade fisiológica. Só que nós tendemos a autossabotá-la. Tá certo? Espero que vocês estejam entendendo e vamos dando continuidade aqui. Olha só, eu tenho mais de 23 anos trabalhando com o prisma do esporte, sem a aquisição desse conteúdo sensacional da psicanálise. E quando eu estava no esporte, por mais que eu buscasse atender a todos, eu atendia aquele percentual menor que 10%, que são as pessoas que são ativas, têm lá uma rotina diária de atividade física, aquelas que já procuraram um personal trainer, que já elaboraram
treinamentos junto com o seu personal, buscaram melhora na sua alimentação. E eu vivi cuidando de 10% da população ou menos. Olhem ao redor de vocês quem tem um corpo atlético. Você vai ver que são poucas pessoas. Já com a psicanálise, o que eu percebi e eu ganhei instrumento, ferramentas para poder ajudar aqueles 90% ou mais que estavam se negando à prática de atividade física, em autossabotagem ou que não conseguiam permanecer o seu ciclo de atividades, sempre trazendo uma desculpa, trazendo um motivo que o levasse à não permanência. Então, se você já faz atividade física e não se enquadra nesses 91%, que ótimo! Mas está aqui um conteúdo para você oferecer para as pessoas que você ama que não conseguem doar um pouco do seu tempo para cuidar do seu próprio corpo. Corpo que faz com que tenhamos condições de seguir, de viver nosso propósito nessa vida. Então, é por isso que a psicanálise veio e eu tenho hoje como uma das principais ferramentas para ajudá-los a superar qualquer um trauma que esteja te atrapalhando a essa prática. E falando sobre os gatilhos mentais, eu vou dizer para vocês agora o seguinte: prestem atenção nessas ferramentas. Hoje não é dia de ser minucioso em cada uma delas, mas é dia de apresentá-las para que vocês tenham uma noção do que nós estamos preparando no curso, no programa Preparação de Corpo Inteiro que nós traremos para vocês. Então, vamos lá, a primeira reflexão sobre o primeiro gatilho mental, que é o gatilho mental onde ele traz as ferramentas para você entender os seus possíveis traumas e bloqueios. Você entendendo que você está nesse processo e ele é inconsciente, por isso que precisa da ajuda do terapeuta, do profissional, você entendendo, você já tem condição de começar a se preparar. E o que é se preparar? Segundo o gatilho mental. Se preparar é conhecer as ferramentas e as formas para que você tenha condição de se livrar desses possíveis traumas e bloqueios que te impedem de realizar os movimentos corporais. Bom, quando eu já tenho as ferramentas, uma coisa fundamental é que eu tenha também um conhecimento sobre os meus traços de personalidade. Por quê? Na imagem aqui do Facebook, Anderson do Prado Pinduca, vocês vão ver ali um ciclista numa trilha e uma pessoa meditando frente ao mar. O que eu quero exemplificar com essas imagens? Que existem pessoas mais fazedoras, que gostam do movimento, que se entregam ao movimento, que está na bike, que está correndo, que está fazendo atividade de velocidade, de movimentação corporal, aqui. E do outro lado, existem as pessoas pensadoras, que são aquelas que preferem algo mais tranquilo, mais solitário, mais sozinho, algo mais introvertido, você com você mesmo, onde não dá para pegar um pensador e colocar no lugar de fazedor. Imagina quem curte a aula mais tranquila, sozinho, no meio da aula de HIIT numa academia. Vai dar problema. Então, identificar os traços de personalidade ajuda você a escolher o nosso próximo gatilho, que são as portas de entrada. Exatamente isso. O que são as portas de entrada? As portas de entrada são as atividades que você acessa ou porque você gosta, ou porque você suporta, ou porque você tolera fazer. Isso tudo tem prazo para ir acontecendo, e do tolerar você passa a suportar e passa a gostar. Agora, se eu escolho a porta errada, tenho certeza que vocês têm grande chance de não continuar a sua atividade. Mesmo que você tenha certeza, não, eu quero, estou indo lá, paguei academia 1 ano.
Quantas pessoas pagaram a academia por 6 meses, por 1 ano e não foram à academia? É isso que eu estou aqui para ajudá-lo. Não é o gatilho mental pagar que vai sustentar a sua permanência nas atividades físicas. A sua porta de entrada é um diferencial que com certeza vai ajudá-lo a se manter nessa atividade. Outro gatilho é o início do programa. O que é o início do programa? É você identificar o seu ponto de partida. Se eu não sei onde eu estou e como eu estou, eu não consigo determinar para onde eu quero ir e como eu quero chegar. Não dá para eu subir uma ladeira se o meu carro está com o motor ruim. Eu tenho que primeiro cuidar do meu motor para eu poder subir a ladeira. Então, enquanto o motor não está 100%, eu começo a andar nas vias planas. Então, identificação de alguns dados são fundamentais para que a gente identifique, pô, legal, essa é a minha condição, eu aceito a minha condição e eu vou seguir por uma direção que seja boa para mim e não que seja um transtorno na minha vida ou algo impossível de se realizar. Outro gatilho é a definição da data. Quando nós colocamos um ciclo, uma preparação, um programa, você tem começo, meio e fim. E quando nós, no programa Preparação de Corpo Inteiro, pensamos nisso, esse programa tem data para começar e data para terminar. Isso é sensacional. Já deu certo com muitas pessoas, com mais de centenas de pessoas que fizeram isso e conseguiram, sim, continuar a sua prática de atividades físicas. Bom, escolher as atividades ou a atividade de movimentação corporal. Seguir numa direção. Isso é primordial. Eu vou para academia. Academia é sensacional para algumas pessoas. Mas para quem está nesse momento, você chega lá, é aula de ritmo, aula de dança, aula de step, aula de bike, aula de lutas. Para onde eu vou? A vontade é fazer tudo, mas você acaba não fazendo nada. Então, no programa, a ideia é o quê? Direcionar exatamente aquela atividade que você tem alguma relação. Como que você vai descobrir isso? Através do traço de personalidade. A gente tende a acertar qual será a sua atividade a ser realizada. Outra questão é definição de metas. Isso, um monte de coaching, personagens e profissionais já sabem disso. Eles ajudam a escolher a meta. O que precisa ser lapidado é a meta de curto prazo. Você tem um objetivo final e quais serão as suas metas de curto prazo? Porque quando você atinge uma meta de curto prazo, você já está preparado e psicologicamente motivado para a segunda meta. Então não adianta programas de longa data. Você vai desistir. Como eu vi durante mais de 20 anos, pessoas desistindo desses programas. Então aqui a ideia é que você tenha programas mais curtos. E eu vou dizer exatamente qual é o período, qual é o prazo que a nossa consciência consegue ter o resultado antes de entrar em autossabotagem, antes de desistir. Outro gatilho sensacional para vocês conhecerem são as atividades fáceis. Nós não procuramos o que são difíceis para nós. Toda atividade, tudo, pensa na sua vida, o que você vai procurar fazer que você já chega assim e fala, eu quero isso porque é o mais difícil. Isso é contra uma lei que o Freud já explicava para nós, dizendo que a gente vai atrás do prazer e não do desprazer. Sabendo disso, vamos pensar em atividades fáceis. Quais seriam as atividades fáceis? Aquelas mais básicas para o ser humano. Pedalar, caminhar, correr, uma aula de alongamento, uma aula de relaxamento. São atividades que são mais fáceis do que atividades complexas. E o próximo gatilho é: não escolha atividades complexas. Imagina você vai dançar e lá o professor já coloca 343 passos para você
acertar, decorar o caminho, para frente, para trás, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Se você não tem facilidade, se você não tem familiaridade com aquilo, é muito provável que você vá desistir. Por quê? Porque é muito complexo. E isso é um gatilho mental. Bom, tem que ser possível para todas as pessoas. Por que eu falo isso? Se eu escolho caminhar, eu posso convidar um irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, um amigo, uma amiga. E isso faz com que eu me motive a estar em movimento, cuidando do meu corpo. E quando eu percebo que eu, além de cuidar de mim, também estou cuidando de alguém que eu amo, aí é sensacional. Então a atividade tem que ser possível para todos. Você pode entrar por essa porta e depois começar a se destacar, a gostar e ganhar outros horizontes. Faz parte. Tem gente que começa com uma pedaladinha no quarteirão e depois chega às grandes competições. Como? Passo a passo, sem desistir pelo caminho. Então, por isso que é um gatilho importante a atividade ser possível para todas as pessoas. E principalmente nesse contexto, atividades não constrangedoras. Esta imagem aqui no Facebook, ela traz para vocês uma imagem do constrangimento. Imagina você muito afim de melhorar a sua vida, determinado a melhorar o seu dia a dia, escolhe uma atividade e quando você chega, você se sente mal, constrangido por não saber fazer, por ver que seu padrão de corpo está diferente do padrão do outro e você ainda está no momento que você se importa com isso. E aí você vai sim se sentir constrangida. Então, se você já viveu ou se sabe de alguém que viveu isso, é extremamente desagradável. O que você faz? Escolham formas, atividades que não vá te levar para o constrangimento. Quem vai te orientar? Quem vai te orientar são os profissionais que estão com você. Nesse contexto, quem vai te orientar sou eu através do programa Preparação de Corpo Inteiro. Não vou deixar você entrar nesse constrangimento. E isso eu sei fazer muito bem, devido aos 23 anos cuidando de pessoas. Tirando pessoas do sedentarismo e colocando as pessoas na vida de movimentar o seu corpo. E aí cada um escolheu um caminho diferente. Uns viraram esportistas, outros viraram ratos de academia, gostam, curtem a academia. Mas para quem escolheu continuar ali na sua atividade diária, muito bem, pois eles estão melhores, com saúde melhor, com corpo melhor. Bom, eu estou passando aqui, conversando e trazendo as informações, espero que vocês estejam entendendo. Quem tiver dúvida, vai lá, registra a dúvida, porque depois eu entro em contato com vocês, porque eu tenho certeza que esse conteúdo ele é transformador. Ele é inovador e transformador na área do esporte, porque traz a união da psicanálise, nos explicando vários aspectos. É isso que eu tenho hoje a oferecer e compartilhar com cada um de vocês. Continuando aqui com os nossos gatilhos mentais, conhecendo as forças do gatilho mental, nós vamos lá falar um pouquinho agora dos prazos curtos para as aferições parciais dos resultados. Não adianta dar prazo longo, nós não estamos em condição ainda de dar um prazo de muitos meses, às vezes até anos para um objetivo. Os prazos precisam ser prazos curtos e o programa traz exatamente o prazo ideal para que você não desista das atividades propostas. Outro gatilho são os controles diários dessas conquistas parciais. Talvez você não tenha parado para pensar, mas quando você sai e faz uma caminhada, que seja de 20, de 30 minutos, essa caminhada, ela te dá uma conquista. Sair de casa, vencer o sofá, já é uma conquista. E quando você registra essa conquista, você está dizendo para você, eu ganhei essa batalha. Eu estou um pouco melhor. Então, organizar de forma simples um controle diário é fundamental para que vocês consigam superar esse momento de início das atividades. Uma coisa importante, e aí nem todo mundo dá atenção para isso, é a relação social que nós vivemos. E olha que coisa importante num gatilho mental. Você, quando compartilha
seja com seus amigos ou em redes sociais, você tem dois grandes benefícios. O primeiro deles não é para você. O primeiro deles é porque você pode estar influenciando uma pessoa que talvez você nem conheça a realizar atividades de movimentação corporal. Olha que sensacional você ajudar alguém que você nem sabe quem é. Agora, tem o segundo benefício, porque quando nós espalhamos para as pessoas que nós nos propusemos a fazer algo, nós tendemos a não desistir. É como se tivesse alguém ali cobrando intensamente. Ué, você não foi? Você não começou seu programa? Você não estava correndo? Por que você parou? E em alguns momentos, essa cobrança ela é benéfica. Por quê? Se eu não estou conseguindo caminhar sozinho, essa cobrança de um amigo, de um parceiro, numa rede social, vai fazer com que você vá para frente, continue o seu programa. Então é um gatilho pensado e eu ensinarei exatamente como você fará sem criar constrangimentos e ajudando os próximos, ajudando o outro e você também. Agora, essa imagem aqui, ela foi escolhida a dedo. É uma imagem que está aqui na nossa explicação pelo Facebook, que são sobre as orientações nutricionais. E tem ali um churrasquinho, uma cervejinha e uma fritura. Por quê? Porque é fundamental que você entre com orientações nutricionais, melhora do dia a dia, que é diferente de dietas radicais. Eu não conheço na minha história de vida uma pessoa que está há 23 anos, ou a minha idade, 43 anos, que farei no próximo mês, 43 anos seguindo uma dieta única. Por quê? Porque nós temos muitas coisas boas, muitos alimentos saudáveis, inclusive, e muitas tentações. Então, como nós vamos para a realidade do dia a dia, se você controlar através de orientações nutricionais, você vai ter um resultado melhor que fazer uma dieta radical e, às vezes, abandonar antes do fim. Ou interromper como tem que ser interrompida para que você consiga consumir outros substratos energéticos, outros nutrientes. Então, eu peguei desses 23 anos as 10 principais orientações nutricionais, validei isso com um grupo profissional de nutricionistas e aí sim você vai entender como são esses detalhes das orientações nutricionais no seu dia a dia. É sensacional. Tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, dando sequência, porque são muitos gatilhos mentais, eu vou falar agora sobre programa intermitente. É comum, gente, a pessoa que vive nesse planeta de forma normal, comum, ela interrompe as suas atividades. Por um lazer, um feriado, um aniversário, uma data especial, uma comemoração, você está treinando e naquele período você para, alguns dias. Esse programa tem uma função sensacional de fazer com que você interrompa, viva a sua vida e depois retome as atividades com um ciclo programado. As coisas não ficam soltas. E você, quando estiver no seu lazer, curtindo lá suas férias, seus amigos, você vai viver isso em plenitude, sem a preocupação de não conseguir depois recuperar aquele ganho que você teve de sobrepeso, ou seja, de ingestão a mais de bebidas, de comidas, por um período curto, porque é um período curto. Que sejam 30 dias de férias. Você tem mais 11 meses. E esses 11 meses é o suficiente para que vocês consigam alinhar isso tudo. Bom, vamos falar também sobre o que eu estou dizendo desde o início. Considerar a realidade de cada um de vocês. É impossível eu chegar com uma teoria e querer passar para vocês, seja ela qual for. Seja programa qual for nesse mundo, se eu tentar pegar uma roupa pequena, justa, e colocar em quem tem um manequim maior, ou vice-versa, um manequim maior, e colocar em quem tem um manequim menor, não vai encaixar. E por que não vai encaixar?
porque você não está considerando a pessoa, quem está do outro lado. E o programa Preparação de Corpo Inteiro, ele considera a pessoa, qual é a realidade dela. Vamos partir de uma realidade de trabalho, de afazeres, de família, de tempo livre. Isso é fundamental na hora de iniciar um programa. Então, não dá para pegar toda a minha teoria lá do esporte, ou mesmo da psicanálise, e falar, olha, é assim que faz. Não. Tem que entender como será feito. Bom, controle prático de percepção de esforço, diferente da gente buscar mecanismos tecnológicos que são sensacionais, mas que às vezes não nos dão uma percepção muito dentro da realidade que eu vivo, ou mesmo que eu tenha condição de manter. Eu prefiro usar a escala de percepção de esforço ao invés dos instrumentos tecnológicos. Por quê? Os instrumentos eles são sensacionais, principalmente para quem está em alta performance. Mas para quem está iniciando, está na realidade do dia a dia, se eu entender que o meu corpo chegou no limite dele e eu preciso diminuir, ou que eu estou lento demais e preciso aumentar um pouquinho essa intensidade, eu consigo balizar algo sensacional para a minha realidade. E a percepção de esforço é isso que ela faz, é isso que ela traz. Tá certo? Realizável no tempo possível de cada um. E aí tem uma questão interessante, né? Tem gente que fala assim, melhor horário para fazer atividade física é à noite, outros falam que é de manhã, outros falam que é à tarde, e não existe isso. O melhor horário é o horário que encaixa com a minha realidade. Eu não estou dizendo aqui de uma pessoa que abdicou da sua profissão, da sua família, do tempo livre para viver o esporte. Eu estou dizendo de pessoas normais. Então, sendo assim, o tempo livre que você tem para fazer atividade é o melhor. É claro que quando você só tem as 3 horas da tarde num dia de verão, você deve tomar alguns cuidados para fazer a sua atividade. Mas não é que você não possa fazê-lo. E é aí que, entendendo isso, você vai aproveitar tudo dentro da sua realidade. Continuando aqui, vamos falar agora sobre o incentivo de um profissional que eu consegui unir, que é o profissional da educação física, o personal trainer, o especialista em esporte, ao psicanalista, terapeuta, que entende essa junção. Eu não quero dividir corpo e mente. Isso não dá, é impossível. Só que tem uma coisa, eu posso esquecer de um dos dois. Ou eu trabalho só minha mente, esqueço do meu corpo, ou eu trabalho só o meu corpo, esqueço da minha mente. Só que eles não se separam, não existe dualismo, dicotomia, são juntos. E você precisa perceber os dois. E aí, é muito gratificante estar dividindo isso com vocês, porque eu consigo hoje, com essa fundamentação, te ajudar a entender essa relação. Como é cuidar do meu corpo sem abandonar a minha mente? Como é cuidar da minha mente sem abandonar o meu corpo? E aí é por isso que eu desenvolvi esse programa e estou aqui com vocês. Bom, não preciso nem repetir, esse programa foi testado e aprovado por centenas de pessoas que foram aproveitando essas orientações e utilizando no dia a dia. Então, eu tenho certeza que esse conteúdo todo vai dar uma clareada para que você possa seguir um caminho bem certeiro, um caminho para a felicidade e para a sua transformação. Bom, tem mais 2 itens antes do último gatilho, que é a identificação da sua condição física atual. Através de um questionário, você consegue identificar se você está num nível iniciante, intermediário ou avançado de condicionamento físico, ou se você é um sedentário, que não faz atividade alguma. Para quê? Para a gente moderar a sua meta total e a sua meta parcial. Nós vamos colocar um objetivo lá na frente e vamos degrau a degrau, galgando o caminho até chegar lá. E é isso que, quando eu identifico de forma personalizada, você fala, opa, peraí, isso é para mim. E é isso que muda todo o seu resultado. Tá? E aí, não vou chover no molhado, mas nós estamos falando de um programa inovador. Essa junção da psicanálise com o esporte, oferecendo o cuidado da mente e do corpo, identificando mente e corpo no seu dia a dia,
vai fazer com que você saia na frente. E sair na frente é fundamental para que você viva. Quanto mais tempo você estiver vivendo esse programa, quanto mais cedo você iniciar, antes você vai colher o fruto disso tudo. Então, ser inovador e começar primeiro. É esse o meu convite para cada um de vocês, assim que nós lançarmos o programa. Enquanto isso, vamos aproveitando os conteúdos. Nós já estamos na 11ª live, fora os conteúdos lá que você pode ir lá no Spotify, no Guia de Emagrecimento e Saúde. Eu estou falando sobre a Revolução das Virtudes, que é um instrumento fundamental da psicanálise para nós superarmos os nossos traumas. Aproveita ouvindo esse conteúdo, Guia de Emagrecimento e Saúde, lá no Spotify. Então você vai aproveitar. Você vai aproveitar no Facebook, Anderson do Prado Pinduca, todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. No Instagram, todo o material que está sendo feito no Facebook eu trago para cá. Para quê? Para que você consiga permear esse mundo dessas duas junções. E finalizando, eu quero dizer para vocês que o principal de tudo é que eu vou doar o meu coração, vou doar o meu conhecimento e eu estarei de mãos dadas com vocês. Nós estaremos juntos nessa jornada e eu já iniciei quando eu trouxe de forma gratuita todo esse conteúdo. Então, esse conteúdo já é o início da nossa jornada. Só com esse conteúdo você já começa a viver algo diferente. Eu só trouxe e estou preparando, para lançar em breve esse programa inteiro, programa Preparação de Corpo Inteiro, para aqueles que querem mergulhar de fato. Mas eu espero que com isso que você está recebendo, já comece aí a mudar os seus hábitos, a ouvir esse conteúdo e a se movimentar para a movimentação corporal. E aí, comigo vocês terão orientações, acompanhamento, tire suas dúvidas, o incentivo diário de eu mandar uma mensagem para vocês e a motivação. Muitas pessoas nesse início precisam de alguém para motivá-las. Então esse programa vai trazer exatamente essa motivação, agrupando todos esses gatilhos mentais que eu trouxe para vocês. E agora, como sempre, espero que vocês tenham entendido, e eu vou trazer as duas virtudes que nós falaremos hoje. Nós falaremos hoje de duas virtudes sensacionais, que é o perdão e o amor ao próximo. E aí, o perdão, olha que interessante, ele é religioso, mas ele não é da religião. O perdão é algo que nós podemos viver quando nós perdoamos o outro, nós aceitamos o que aconteceu com a relação entre você e o outro, sem se preocupar com os julgamentos. Eu não posso perdoar e falar, estou sendo bobinho. Não, você está sendo verdadeiro, você está na essência. O perdão vai ser bom primeiro para você, depois ele é para o próximo. Nós estando bem, quando nós perdoamos alguém por ter feito algo durante a vida, durante o seu caminho, que não foi bacana, você começa a se livrar de uma carga emocional, uma carga do consciente, do inconsciente, que ela é pesada. Então, perdoar o próximo, isso é fundamental para que você comece a viver mais leve, sem essa carga. Não se preocupe com julgamentos alheios. Se dê a oportunidade de viver a liberdade de dar o perdão. E quem somos nós para não perdoarmos? Quantos exemplos de mestres, de deuses, cada um com sua fé, cada um com seu Deus. Trago aqui o exemplo de Jesus, o quanto esse homem que esteve conosco perdoou tudo o que aconteceu para ele. Então, não é direcionar para uma religião, é sim aceitar que o perdão ele parte de dentro, de uma energia, de uma fé tamanha que é transformador. E trazendo o perdão aí para o eixo central, que é o cuidado com o corpo, eu quero dizer o seguinte: se você não tem uma plena saúde nesse momento, se você não está realizando suas atividades físicas, não entra numa autossabotagem.
porque é isso que o inconsciente provoca. Então comece a se perdoar olhando para você, como eu estou agora olhando para vocês, e diga o seguinte: eu me perdoo por ter chegado até aqui nestas condições. Eu aceito esse perdão e vou caminhar para melhorar minha vida. Esse é o perdão pleno para você começar a sua movimentação corporal. Então aproveite essa oportunidade de olhar para você e se perdoar. Se você não está com o corpo ideal, não se preocupe com isso nesse momento. Apenas perdoe-se. E se a relação for com o próximo, perdoe, porque você será o maior beneficiado dessa história. E outra virtude que nós falaremos hoje é o amor ao próximo. Olha que legal, isso está junto, né? Então, o amor ao próximo é uma capacidade da gente amar o próximo com extremo amor, de forma divina, como os grandes mestres amaram. E eu vou trazer uma fala aqui muito interessante para vocês refletirem. Eu sempre falei que o amor era o amor de irmão. E hoje, com algumas explicações sobre as virtudes, eu estou entendendo de uma outra forma e quero compartilhar com vocês. Nós temos vários irmãos de caminhada que ganhamos no decorrer da vida, porque Deus nos coloca aqui, ou entendam vocês como queiram, as pessoas cruzam o nosso caminho. Agora, o amor de irmão, no olhar da psicanálise, é um amor de competição. É um amor que o inconsciente domina para você buscar a aprovação do pai, buscar a aprovação da mãe. Então esse amor de irmão, ele é competitivo e não é saudável. Então eu sugiro para vocês que amem como os verdadeiros mestres. Amem o próximo como um pai ama um filho. Esse amor não tem competição. Quem é pai sabe do que eu estou dizendo, e eu sou pai de duas lindas meninas. Nós damos a vida pelas vidas dos nossos filhos. Nós damos tudo que estiver ao nosso alcance para o bem dos nossos filhos. E é esse amor de doar tudo o que não temos para aquele que não deseja ter nada do que temos para oferecer. Mas nós doamos na intenção de aproximação do ser humano. Amar o próximo é dar a possibilidade de aproximar o ser humano na essência, naquilo que nós podemos viver de melhor. Com isso, abrindo mão do orgulho, da arrogância, nós tiramos uma cortina que fecha os nossos olhos e o nosso coração para viver a plenitude. Não é fácil, é um exercício difícil, mas é esse amor que nós deveríamos, ou melhor, que nós devemos dar para o próximo. O amor de pai para filho, principalmente com aqueles que nós acabamos de falar, aqueles que nós perdoamos. Entrega um amor verdadeiro. Você vai sentir como isso é belo na vida de vocês. E falando do nosso eixo central, do cuidado com o corpo, essa virtude, ela diz o seguinte: se o outro não tem um perfil corporal igual, semelhante ao seu, você pode sim dar a oportunidade de amá-lo do jeito que ele é. E aí, ainda tem a possibilidade, através desse amor, de convidá-lo a viver um pouco do que você vive para ter um corpo mais saudável. Então, aceita o corpo do outro. Olha para o ser humano. Entenda o ser humano. E aí, você consegue trazê-lo para perto de você. Esse caminho só dá para fazer por um jeito. Amando o próximo. Dando amor para o próximo. Então, estas são as duas virtudes que eu trouxe hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vou já prepará-los aqui para a próxima live. Olha que legal! Nós vamos usar aqui muito a teoria de Lacan. Lacan fala muito da responsabilidade e os resultados que nós temos quando assumimos essa responsabilidade. Então, vamos usar dessa teoria lacaniana para dizer o seguinte: vamos sair daquele momento psicológico que vivemos da infância, de ficar ali desejando
e esperando o próximo nos ajudar. Vamos sair dessa condição e vamos para a condição de assumir as responsabilidades e com essa postura em assumir as responsabilidades, você começa a trazer para você os afazeres e o que você tem a doar para o próximo vai acontecer naturalmente. Você vai mudar de degrau quando você deixar de viver um inconsciente que aprisiona você lá na tua infância para viver um momento como adulto de responsabilidades, sabendo que nós temos uma jornada pela frente, que ela não é fácil, mas que ela é possível. Então, próxima semana, aguardem as nossas falas sobre Lacan, sobre a responsabilidade. Tenho certeza que vocês vão adorar. E para quem é professor de educação física, vai usar aí com seu aluno, quem é personal, vai usar com seus alunos, tudo isso que nós estamos falando. Todo esse conteúdo eu espero que sirva também para os profissionais de educação física, para que abra um pouquinho a visão, para que você possa melhorar ainda mais a qualidade do seu trabalho, que eu tenho certeza que é excelente, porque eu vivi durante 21 anos, trabalhando só com esporte, e eu fazia um excelente trabalho. Então agora é hora de eu levar para vocês um pouquinho do que eu estou vivendo nos últimos anos, para que vocês possam melhorar ainda mais o trabalho de vocês, porque eu estou vivendo isso no meu dia a dia. O meu dia a dia enquanto personal trainer está sendo melhor. E eu quero dividir e compartilhar isso com cada um dos profissionais que acompanham essa live, que acompanham todo o meu conteúdo lá nas mídias sociais, Anderson do Prado Pinduca. E finalizando, quero aqui agradecer enormemente, está aí o Vaguinho acompanhando, a galera que passou por aqui. Eu não costumo falar nomeando as pessoas, porque quando a gente começa a nomear, passa um ali despercebido e aí não é agradável. Então eu procuro, de forma geral, agradecer a todos vocês que passaram por aqui, que deixaram seu like, que compartilharam essa live, que gostaram do conteúdo. E para quem gostou, eu sempre peço o seguinte, dá um clique e compartilhe esse conteúdo, porque você pode ajudar pessoas que você nem imagina que existam nesse planeta. E é isso que é fundamental, nós fazermos o bem não olhando nem para quem. Então essa é a minha mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado de fato, espero vocês na próxima terça-feira, às 15h30, nesse canal, para falarmos um pouquinho sobre as responsabilidades. E encerrando hoje o nosso assunto sobre gatilhos mentais, quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!